à sessão de hoje. Muito obrigado por terem vindo. Esta sessão e a do próximo sábado são possíveis porque a Porta 33, o mesmo é dizer, o Maurício e a Cecília se deram ao trabalho, à trabalheira, de ressuscitar, parece-me que é o termo, duas obras e dessa maneira as resgatarem ao esquecimento. São duas obras que foram feitas em circunstâncias muito particulares e muito atípicas, vistas a esta distância. Hoje vamos exibir O Amor que Purifica e no sábado o Trotuário Azul. Nada disto teria sido possível sem a conivência e o trabalho da Lourdes Castro, cujo arquivo é uma caixinha de surpresas, uma caixa de Pandora. E, portanto, os meus agradecimentos são, em primeiro lugar, para o Maurício, para a Cecília e para a Lourdes. Muito obrigado. É para nós, Culturgesto, um imenso prazer e um privilégio estarmos a poder exibir estas duas obras. No dia 7 de dezembro, teve lugar uma conversa na Porta 33, no Funchal, justamente a propósito destas duas coisas. E nessa conversa estava prevista a participação do Pitum Keil do Amaral, que não pôde comparecer por razões de força maior, devidamente explicadas, e na altura o Pitum enviou uma carta que foi lida e que está transcrita no site da Porta 33, da qual eu gostaria de ler um excerto apenas. Parece-me que é uma boa maneira de dar arranque a esta sessão. Diz o Pitum na carta: os 2 anos em que vivi na Madeira, com a família, 1969-1970, foram anos muito felizes. Éramos jovens, ríamos, confiávamos no futuro, as crianças cresciam saudáveis e contentes. Ninguém pensava na morte e, no entanto, ela não estava longe. Tínhamos trabalhos interessantes para fazer, patrões compreensivos, ganhávamos o suficiente para viver sem muitas preocupações. No Funchal, o clima era ótimo e o tempo chegava para tudo: trabalhar, conviver, brincar. Quis a sorte que encontrássemos aqui um grupo de colegas das belas artes, madeirenses como a Lourdes Castro e o Marcelo Costa, ou recém-chegados do continente. E rapidamente se estabeleceram relações de amizade e de camaradagem. Era também a época do comércio do Funchal, o jornal Cor-de-Rosa, que foi uma lufada de ar fresco no panorama da informação nacional, tão limitada pela censura. O convívio estimulante deste grupo contribuía, acho eu, para que surgissem manifestações artísticas e culturais felizes, alegres, luminosas, como as da Lourdes, do René Bertolo, do Marcelo Costa. Eu próprio nessa época, e só nessa época, fiz vários cartoons para o comércio do Funchal e ilustrei o livro Subsídios para o Conhecimento da Ilha da Madeira, editado em 1970. E surgiram também brincadeiras divertidas, espontâneas, fáceis, porque existiam muitas afinidades no sentido do humor do grupo. Estes fotonovelos foram um exemplo disso. De quem é a sua autoria? De todos. Cada um deu a sua contribuição. Cada um fez o seu papel alegremente. E todos nos divertimos do princípio ao fim. Até na apresentação pública, no Hotel Miramar, com toda a equipe técnica atrás do lençol ecrã, manipulando artesanalmente os projetores de slides e de filmes Super 8, os gravadores de som, suando em bica, no meio de um emaranhado maluco de fios elétricos. Uma autêntica festa. Na conversa 2, para além da Lourdes e do Pitum, vamos ter o prazer da presença solicitada à última hora do José Paradela, que está também recrutado para participar na conversa no sábado, mas que se junta, e ainda bem, à conversa 2. A conversa 2 segue-se imediatamente à projeção, não vai haver pausa, não vai haver intervalo. Queria só deixar uma última nota.
O livro publicado pela Porta 33 e onde estão transcritos O Amor que Purifica e O Tortuário Azul está à venda aqui na Culturgest entre hoje e domingo a 20€. O livro que vem acompanhado do DVD a partir de segunda-feira a 25€. Pronto. Espero que desfrutem e até já. Bom, então vamos conversar um pouco sobre o amor que purifica. E eu gostava que a conversa não derivasse, ou pelo menos não derivasse muito do amor que purifica para o Tortuário Azul, porque esse vai ser o centro da conversa no sábado, e de resto são obras muito diferentes, completamente discrepantes uma da outra. Se bem que me pareça que estes dois filmes Super 8 são um pouco o prenúncio ou o embrião do Tortuário Azul. Eu não sei muito bem por onde começar. A partir de certa altura, imagino que a conversa se vá alargar à plateia, a vocês, e se vocês tiverem questões a colocar ou algum comentário a fazer, são muito bem-vindos. Como eu dizia, não sei muito bem por onde começar, mas se calhar começava por tentar que vocês nos elucidassem acerca das circunstâncias que acabaram por propiciar isto que acabámos de ver. O Pitum e o José Pardella eram arquitetos, viviam em Lisboa, mas estavam destacados nessa altura no Funchal, em serviço. E a Lourdes, tal como o René Bertolo, viviam em Paris e sucedeu a Lourdes ir nesse verão de 1969 ao Funchal, como eu creio que acontecia todos os verões, não é? Sim, não foi sempre, mas nesse verão fomos ao Funchal. E fizemos Paris, Marrocos e Funchal. Por isso é que há aquela festa toda. E foi de lá que trouxeram aquelas roupas? Sim, tudo. E a música também. Mas... E o José tinha chegado ao Funchal nesse ano de 1969? Tinha uns meses antes. E já conhecia o Pitum? Já lá estava, não conheci-o lá. Ah, conheceu lá? Conheci lá. Não. Ai, logo já se conheciam. Ok. Mas a Lourdes e o Pitum conheciam-se das Belas Artes, certo? Sim, sim, conheci. Eu era mais novo, era uns 2 ou 3 anos mais novo, na geração das Belas Artes. Pois. E, portanto, há, digamos, este encontro circunstancial de diferentes pessoas, de amigos, e algum de vocês se lembra de como é que surge a ideia de fazer esta brincadeira de... Eu imagino que tenha que ver com a vontade de sacudir um bocadinho o tédio estival numa cidade pequena como a Funchal e encontrar um divertimento
que vos ocupasse durante umas semanas. Eu penso que o Pitum traz uns elementos para mostrar que fazem o enquadramento da época. Mas pode ser agora. Daqui mais um bocadinho. É? Está bem. Até porque eles estão ali a prepará-lo. Está ali o Luís Moreira também, o ilustre médico assistente. O assistente. Falta aqui. Entra mais no outro. Pois está. Mas naquele tempo o Funchal era uma cidade completamente pacífica, não acontecia praticamente nada. Havia o dia de São Navio, quando chegava o navio a cidade animava um pouco. Mas quando não estava o navio, não tínhamos mais nada que fazer, às 10 horas fechava tudo. E, portanto, era preciso inventar alguma coisa que nos desse algum prazer e algum divertimento no meio daquela pasmaceira. Não havia bares, não havia nada. Esse bar que aparece aí, o Contiki, da Jangada, tinha sido aberto pouco tempo antes e, nas minhas recordações, foi nesse bar que eu e o Pitum e mais alguém estávamos à mesa depois do almoço a tomar a bica. E havia uns personagens no Funchal que viviam, enfim, de um certo glamour, com um carro descapotável, conseguiam convidar umas estrangeiras das tais que chegavam nos paquetes para dar uns passeios. E nós chamávamos os profissionais, eram os profissionais do engate. E veio à baila o fabrico de uma história do tipo fotonovela naquele tempo, aquelas revistas cor-de-rosa das revistas de fotonovela. O Pitum ficou... Estas são as minhas recordações, posso não estar totalmente... As minhas também não estão claro. boas. Ficou de escrever um guião para começarmos a fazer então uma brincadeira do tipo fotonovela. E foi assim que começámos. Eu tinha o paixão da fotografia nessa altura, tinha uma máquina nova, eu era um jovem arquiteto, tinha 2 anos de curso, tanto, e gostava muito de fotografia. O Pitum também fazia fotografia, o Marcelo Costa a mesma coisa, de maneira que tínhamos os meios. Eu tinha montado um estúdio de revelação das películas lá no Funchal, e foi assim que começámos, e agora o resto das recordações que venham por aí fora. Mas nessa altura fazia-se muitos teatros e teatrinhos, e na escola, e em casa, e nos aniversários, porque não havia televisão, não havia... Sim, não se pode imaginar hoje que não houvesse televisão. Pois as pessoas é que tocavam os instrumentos, é que tinham as suas músicas, não é? E fazia-se, improvisava-se muita coisa. Para festas de aniversário, depois havia poemas e depois fatos, festejava-se muito o carnaval e havia como é que se diz? Os assaltos, ia-se à casa de uma pessoa, todos mascarados, e a pessoa que tivesse uma sala já estava com problema. Era o primeiro tiro. Quem tivesse salas era... E fizemos uma festa, por exemplo, eu lembro aquele sítio, o meu palacete, aquele palacete era o Terreiro da Luta, que era um restaurante, e tinha uma sala imensa. E as festas lá, havia sempre festas, dança, e depois brincava-se e havia... O Funchal propiciava teatro, também muito. bonitos cenários. Aquilo era tudo um cenário que nos permitia rapidamente ter uma chispa de imaginação para montar estas coisas que a gente ali vê, não é? O cenário estava feito, não era preciso gastar dinheiro nisso. Sim, tudo. E fomos a todo o sítio, sem autorização, como se diz. Sem autorização. Era fácil. Havia navios que iam para a América do Sul, portanto íamos lá fazer a fotografia mesmo na entrada do barco. Não havia tanto controle e tanta segurança e tantos apitos. Mas a transcrição do Amor que Purifica para DVD permite uma projeção simples como esta e as coisas conjugam-se e harmonizam-se e sincronizam-se e pode-se ver em casa, mas uma das coisas que me deixa impressionado
é verificar a trabalheira que isto vos deu na altura. Ou seja, é uma brincadeira, porque isto passa por gravação de fita magnética, passa por filme Super 8, passa pelos diapositivos, passa pelo disco que ocorre quando estão as projeções em Super 8. E não só, me parece a mim, se calhar, estou equivocado, que deu imenso trabalho a fazer, imenso gozo, isso percebe-se, mas também dava uma trabalheira a projetar isto. Ou seja, é uma coisa feita de uma maneira muito artesanal. E isso é para nós hoje uma época remota, do analógico. Claro. Mas como não havia outra coisa... Quem não tem cão caça com gato. Não havia mais nada. Havia um gravador, havia uma máquina fotográfica ou 3 máquinas fotográficas que dava para fazer os slides. Não me lembro quem é que emprestou aquela máquina de filmar, de 8mm, não me lembro. Super 8. Depois o trotuário azul já é feito com uma máquina de 16mm, que foi emprestada para uma loja do Funchal. E a sincronização disto era feita com o giradiscos a tocar aquele disco. Este disco foi comprado numa loja do Funchal para servir de música do fundo, o Pierre Guint. E os outros discos eram... Trouxeste um calçume. Exatamente. E portanto, juntou-se esse material e esse pondo nos giradiscos, gravava-se na fita. E o Atlantis quem tinha era a Carol. E projetavam-se em simultâneo os slides e depois regravou-se tudo. Depois daquela mistura feita, regravou-se tudo numa única fita para poder passar. Só os slides é que tinham que ser passados à mão. E às tantas, eu ou outro operador qualquer levantava o som, baixava o som consoante a cena que estava a correr. E era assim, não tinha nada de especial, mas claro que dá trabalho, mas a disponibilidade também era muito... É que se não há, inventa-se, não é? Se não há, inventa-se. Se nós não tivéssemos este, começávamos aqui a gritar. Nós podíamos ter feito uma versão menos... menos intrincada do ponto de vista dos meios de registro, dos meios de reprodução. E é muito engraçado ver essa conjugação e essa simultaneidade de diferentes meios. Dá a ideia, quando se vê o Amor que Purifica, que há um guião por detrás da história e em que vocês se baseiam depois na representação da história. É assim, o texto, por exemplo, que é dito em voz off, já estava semi-elaborado ou é acrescentado a posteriori? Eles dizem que fui eu que fiz o guião. Eu, francamente, já não me lembrava, mas possivelmente fui. Depois, há aqui um personagem fantástico que nós não conhecíamos, que fomos conhecer lá, que era o Marcelo Costa. E era difícil conhecê-lo no continente porque ele não queria vir de avião nem que o matassem. Tinha medo, estava lá na sua ilha, ansioso por realmente exteriorizar o humor que tinha, que era fantástico. Ele tinha lá na sua sala uma composição que ele fez, um póster dos irmãos Marx, em que ele se introduziu também, era o 4º irmão Marx, e estava muito bem. Estava muito bem. De modo que o tempo na Madeira rendia muito. Hoje é quase impensável, então, para nós que estamos com esta vida agitadíssima. Eu trabalhava na Câmara Municipal com o arquiteto Botelho, que aparece ali a dançar. Eu tentei trazê-lo cá, mas ele com 92 anos já não quis. Mas ele estava em Portugal e nós éramos, enfim, como é que se chama? Testa de ferro. Eu e o arquiteto Zucte estávamos na Câmara. E estávamos lá com a nossa família, com a filharada e tudo. Nós íamos para a Câmara de manhã, saíamos à hora do almoço, íamos buscar os miúdos, íamos dar um banho na piscina lá embaixo do Clube Naval e depois voltávamos para a Câmara e chegávamos pontualmente a horas. E quando saíamos da Câmara, o tempo sobrava para fazer estas brincadeiras, uns teatrinhos em que fizemos algumas vezes. E estas fotografias que isto, se vocês quiserem tentar isto no fim de semana, faz-se. 2 fins de semana. 2 fins de semana, dá. E realmente juntou-se aquele grupo em que as pessoas tinham
ou já uma amizade grande, que era o caso da Lourdes e do René, eu e a minha primeira mulher, que era a enfermeira-chefe. E depois apareceu o Paradela, o Luís Moreira também era nosso colega da escola. O Marcelo é que para nós foi surpresa, mas foi uma surpresa muito agradável. Aquilo que o Miguel diz é verdade. O guião existia, mas a locução e as coisas que ele mete mais, desde a luz do candeeiro e o infinito, enriqueceu imenso. Enriqueceu imenso. E o Viriato. E o Viriato. Nós passámos já isto lá em Viseu e foi muito apreciada essa situação. Mas porque isto é apresentado e é, em grande medida, uma criação coletiva em que não há uma atribuição rígida de papéis e funções, mas há, ainda assim, aquilo a que se pode chamar um bocado inadequadamente uma divisão social do trabalho criativo, não é? Há uns que fazem umas coisas, outros que fazem outras. E há uma estrela. Sim, há uma estrela radiosa. Estrela. Encantadora, sinistrada. Mas isso é muito engraçado no Amor que Purifica, esse paralelismo entre a história e depois a trupe que estava metida a fazer a história, porque a trupe é feita de casais. E como o Pitum diz naquele texto muito bonito, foram tempos de grande felicidade, tempos felizes. E são tempos felizes também nestas relações amorosas e de casais. E a fotonovela acaba por ser sobre uma história de casal e de um amor feliz, como todas as fotonovelas com um final feliz. Era essa a época das novelas italianas que corriam aí naqueles livrinhos pequeninos que nos inspiravam, porque realmente eram tão ridículas, tão cómicas. Nós, no próprio serviço da Câmara em que eu trabalhava, com o meu colega, com o Zuct, o arquiteto Botelho ia-nos visitar todos os meses, eu passava uma semana lá. E então nós fazíamos umas graças, uma delas que eu me lembro era também, pegámos numa novela dessas e mudámos as legendas, em que os personagens diziam: se eu meter um projeto na Câmara, quanto tempo é que vocês... Então estávamos assim, outro presente que fizemos eu não encontrei, eu quis trazer umas imagens madeirenses, porque posso mostrar daqui um bocadinho se quiserem. Uma que eu não encontrei era também um jogo que nós fizemos, aquilo era o Gabinete de Urbanização, e portanto fizemos o jogo do GU, o GU, Gabinete de Urbanização. Então era um jogo da Glória, com bonecos de lança-o-dado, se cair na repartição de não sei o que, recuou 3 casas, se não mais, estão a ver a ideia. Portanto, estávamos sempre a fazer estas brincadeiras, porque realmente o ambiente geral propiciava isto. Eu tenho pena não ter trazido umas folhas de parra grande, porque podíamos ter aqui, o Paradela, reconstituído uma cena que é das que eu gosto mais. Às vezes nomes de personagens reais, de especuladores, que transformávamos em toureiros, com o L. Pereira, toureiro L. Pereira. Depois ali há assim, uns pequenos pormenores também, perfeitamente secundários, logo no genérico, na legendagem. Todos os filmes que havia nessa altura eram legendados por ML da Câmara Fialho. Não sei quem seja. Mas todos os filmes eram legendados. A gente, abusivamente, pusemos também ali o nome dele. O Patê Babosas é porque eu nessa altura morava numa casa num local chamado Babosas. E era lá que tinha o estúdio. Era um sítio onde eu revelava os rolos, não tinha mais nada. Íamos ver as provas que tu fazias e assim. Patê Babosas. Eu acho que as imagens que o Pito trouxe ainda estão ali a ser consertadas. Estão a ser consertadas. Então elas eram boas. Portanto, vamos dar mais algum tempo. Não, mas no... Estava a funcionar. E vocês têm memórias desta sessão no Hotel Miramar em agosto de... Já está a funcionar? Tá. Então faz pause na questão mas que eu ia podemos falar lançar disso. A apresentação disto foi outro happening que também foi muito, muito simpático.
nós temos aí os convites e diziam para as pessoas virem em trajes de espetáculo. Sim, Portanto, a Carol que ali está apareceu com um chapéu com não sei quantos quilos Cheio de de fruta em flores. cima. Pá. E então, pronto, era aquela parafernália, tínhamos um lençol esticado, fazia um calor terrível, então estávamos do lado de trás, projetávamos de trás para a frente, com o projetor de slides, acho que eram 2, projetores de slides, o projetor de Super 8, o disco e não sei o que mais, e nós em calçõezinhos, suando em bica, e quando aquilo acabou houve um engraçadinho qualquer que puxou pelo ecrã, e pronto, estávamos nós lá, naquela triste figura, mas pronto, fazia parte. Mas quem é que foi a essa sessão? Eram os vossos amigos e conhecidos ou a população local tomou isso como um acontecimento cultural de enorme relevância e afluiu? Não. Nós conhecíamos Amigos que passaram amigos, os encheu a proprietários do sala. Hotel Miramar e a família sim, e era assim. E havia um pavilhão onde não se podia. No intervalo, o Marcelo fez um sketch de foi a Lourdes, eras a bruxa que a vidente que nessa adivinhava. altura tinham chegado à Lua e depois isso soube-se foi uma cena de teatro de sombras que era... Fui eu com 2 garrafões às costas. Sim, A imitar a farda do astronauta. do astronauta, porque nesse ano tinham chegado à Lua. Foi. E depois soube-se que e plantar a bandeira americana. Quem bordou a bandeira americana? Uma bordadeira da Madeira. E então eu fazia de bordadeira da Madeira. Era tão a lembrar. Mas para verem como era fácil obter certas coisas na cidade, a Lourdes ia de olhos vendados para junto do palco. O Marcelo, o Dr. Marcelo, pedia documentos a umas pessoas, a carta de condução, e a Lourdes adivinhava. Mas adivinhava mesmo. É que o Marcelo tinha pedido à polícia os números das cartas daqueles senhores. Não, é que, no convite também especifica, é a favor de fazer-se acompanhar da sua carta de condução. Era exatamente, a carta de condução foi para este sketch. Depois tinha-se que preencher um pouco, porque era só meia hora a fotonovela. Tinha que ser trateiro o resto da noite. Aliás, isto foi passado após o ciclo de expressionismo alemão. Isso já não estava... No teatro. No cineclube. No Salão Ginásio da Escola Industrial, às 21h30, também no Funchal. No livro vem documentação e vem também reproduzido o convite que nós usámos como imagem no programa trimestral, mas só o verso, onde vem o texto do convite. E à frente não havia espaço para tanto. É muito bonito, é uma espécie de desenho onde aparecem a Lourdes e o René. Por exemplo, este convite foi todos os convites foram recortados à mão e colados e impresso e passar a fotografia para fazer em serigrafia. Foi tudo pontinhos que o René fez, aqueles pontinhos todos. Exatamente. Era o que se podia fazer. Era tudo feito à mão. Sim, depois a Lourdes e o René fazem que o Amor Purifica seja também apresentado em Paris. E há no livro reproduções dos materiais de divulgação. Está ali a dona da casa em Algures, a Teresa Norberto, onde aquilo foi passado em Paris. Onde é que ela está? Não está. Não havia. Está ali. Está ali. Sala de projeção Teresa e Norberto. Eu em casa deles, quem tinha uma sala. Alguém desta trupe, para além da Lourdes e do René, assistiram a alguma destas projeções em Paris? Ou não? Não, eram pessoas que viviam, depois amigos que viviam lá. Pois. Em Paris. Depois estivemos no Magic Circus também. Porque nessa época a Lourdes esteve muito próxima do Magic Circus. Eu, na nossa conversa no Funchal, em dezembro, pedi-lhe que nos falasse então um bocadinho do Magic Circus, porque eu não fazia ideia. E eu pedi-lhe também, peço imensa desculpa pelo... Mas aqui, de certo, a Carol, que tu conheceste, o Magic Circus de perto.
Foi, foi assim o primeiro teatro na rua, que andava pela rua e fazia diabruras impensáveis, e com fumos, e com bichos, entrar em cena com uma galinha na cabeça, e depois tanta coisa. Não, e eu conhecia-os muito perto, muito bem, éramos muito amigos. E a primeira peça deles, assim, a peça grande, fizeram no Teatro Universitário, e chamava-se o Zartan. O Zartan era o amigo, era o irmão do Tarzan. Enquanto o Tarzan era grande e forte, e o Zartan era magrinho e muito alto, era um inglês. Ele depois cantou, e assim, era assim muito frágilzinho, mas era o Zartan. E havia também a Rainha de Inglaterra, e havia tantas coisas. Um dia o Jérôme Savary, ele foi diretor no Châtelet, e depois na Bastille, ele fez tantas coisas, e com o Copy também. Pois. E com a Rabal, fizeram peças de teatro. E uma vez o Jérôme estava a fazer o Zartan, depois havia a floresta, o Zartan, havia sempre aquela cena, havia umas cordas, e ele depois balançava-se nas cordas, caía em cima da caía em cima da era sempre muito bom. E eu disse ao Jérôme, mas tens que... Uma vez fiz uma cena atrás de uma tenda de campismo, quando nasceu o Robinson. Quando nasceu o Robinson, com sombras. Mas depois, outra vez, ele disse, mas se tu quiseres fazer alguma coisa, depois eu pensei, e depois eu disse assim, está a floresta, é só se eu for o capuchinho vermelho, eu só fiz de capuchinho vermelho. E vinha o capuchinho, e depois, na plateia, havia alguém que punha a máscara do lobo. Assim, depois, nos intervalos, e ajudava estas coisinhas assim pelo meio, ajudava para eles se vestirem, eles se despirem, aparecerem os bichos, e era muito o Teatro de Sombras da Lourdes é muito conhecido, infelizmente há muito tempo que não é visto, e quando se fala da Lourdes e do seu trabalho, o Teatro de Sombras é indissociável disso, e é uma parte muito importante dessa história toda, mas menos gente sabe que a Lourdes, quando era mais jovem do que nessa década de 1970, fez teatro universitário. Sim, fiz teatro universitário, foi muito. E a peça que eu gostei mais de fazer foi o Antes de Começar, do Almada Negreiros, ensaiado pelo pai do Manuel. Pelo pai do Manuel. Era o teatro universitário. E nessa altura eu pensei, mas vou para teatro ou continuo a pintura? E continuei a pintura, e no fundo com o Teatro de Sombras reuniram-se as duas coisas. Não, mas o teatro todo que eu aprendi, que foi com o teu pai, Manel, que nos deixava-se, vocês que façam, vocês que inventem, vá, tem o texto, e tínhamos que encontrar. Mas é ler, é se concentrar-te e fazer. Ele não estava a dizer, olha, mete a mão assim, faz assim. Não, foi muito. E o Almada Vigo. O Pitum, anos mais tarde, do Humor que Purifica, vai tornar-se célebre, uma figura muito conhecida do grande público, com a sua participação, a sua e da sua família, na Cornélia, não é? Em 1977. Sim, e com algumas outras Teve 10 semanas, pessoas não foi? que estão por aí dispersas, que também participaram. Teve 10 semanas no programa. Não lembro. Creio que sim. Não sei que ainda hoje o pano de lençol que temos na nossa cama foi um presente da Cornélia, portanto, não é nada mal. Lá vão esses anos todos, o pano era bom. Não, foi uma época divertida, realmente. A gente foi lá para se divertir e divertimos-nos, e envolvemos a família toda, que é uma coisa que a gente sempre fez. E vinhamos com a embalagem, ainda antes da Cornélia, quando viemos do Funchal com esta embalagem, fizemos outra fotonovela, que é um western passado no Alentejo, e que um dia talvez se consiga também
Mas também foi feita recuperar. com recurso ao mesmo tipo de meios, de registro e de produção? mais ou É menos. muito parecido com isto, o sistema é o mesmo. O Zé também participou Só na nesse música, western? só na colocação da música, nas fotografias. Aí não o ator participei. principal era o João Cotileiro e mais outras pessoas ilustres. Isso foi em que ano exatamente? Foi mesmo no rescaldo do amor? Foi em 71. Ok. O tema era Miracatos, estava Miraflores em construção. E... Via-se que era feito por arquitetos. Havia vários arquitetos envolvidos. E então, mas era um western com imagens muito bonitas, chamava-se O Lote Maldito. Era um lote maldito. Bom, eu tenho Mas aqui umas imagens. mostra-nos lá as imagens, Pitung, Nós fomos fazendo para um a flashback. Madeira e realmente a Madeira é fascinante, é um sítio muito agradável para viver, o que ainda é. Naquela altura era muito fascinante. Isto era o Hotel Miramar, exatamente onde filmámos uma das cenas daqui. E eu, ao princípio, fui desenhando, tinha tempo, alguns aspectos madeirenses, que neste não têm nada de especial, mas pronto, era para me ambientar. Este já tem qualquer intençãozita um bocadinho mais... pronto, em relação às classes sociais, este também foi uma coisa também que nos surpreendeu imenso, que as baratas voavam, eu não sabia que as baratas voavam, e tal, enfim, isto também era uma cena madeirense típica. Isto também nos impressionou muito, porque as pessoas andavam assim, quando chovia, ou quando não chovia, usavam assim os coisas, enfim, também mais um turista, não tem nada de especial. Isto também tem alguma intenção em relação ao trabalho que nós fazíamos. A Madeira estava toda dividida em lotes e iam-se vendendo. E isto eram os vilões, que eram também uns personagens típicos, que para nós também foram sim, surpreendentes. Bom, os vilões, coitados, muitas vezes viviam mal e eram obrigados a deslocações assim do tipo destas, ou ficavam enredados nas estruturas dos próprios cestos que faziam, ou tinham estes encontros do terceiro grau. Enfim, e isto era uma interpretação, porque havia termos madeirenses que eu não conhecia. E um deles é que a gente vai a qualquer restaurante e é o molho de vilão. E eu imaginei que o molho de vilão devia ser qualquer coisa parecida com isto. E eu próprio tentei ambientar-me um bocadinho, como veem também, mas pronto. E isto foi um cartão de boas festas que enviámos, a fotografia é má, mas estávamos todos perfeitamente integrados, uma bordadeira, eu fazia cestos, os miúdos faziam não sei o quê. E pronto. E depois comecei então para o comércio do Funchal a dar algumas propostas. Pronto, esta evidentemente que era para atrair turistas, não é difícil. Esta para mim é que eu gosto mais, sempre foi a minha preferida, foi esta. Crocodilo. O genuíno crocodilo. Pronto, depois descobrimos uma coisa fantástica que havia no Funchal, ainda há, felizmente, que era a fotografia de Vicentes. O Vicente Neto era um dos diretores do comércio do Funchal e nós descobrimos que eles tinham um estúdio fantástico, destes estúdios equipados com cenários, a gente puxava o cenário e podia tirar fotografias como esta, que nós tirámos e que também enviámos às pessoas no Natal ou dos miúdos. Podiam-se fazer realmente coisas engraçadíssimas e felizmente nós metemos um bocado esse veneno e felizmente não sei se foi tivemos alguma influência ou não. O certo é que isto foi transformado num museu e pronto, como é que se chama? Aquela amiga do Dr. Marcelo, que a Eduarda, ficou a tomar conta do expediente. Então, isso é tudo, como veem, é tudo bastante... Pronto. E depois de ter enverdado para esta parte histórica, então descobri um livro que se chama o Ilucidário Madeirense, que tem assim histórias sobre a Madeira, e eu achei tanta piada aquilo que resolvi fazer ilustrações. Claro, e acabei por editar um livro em 70 também, pronto, que é um livrinho assim, tem o texto, tem um textozinho do Ilucidário e a respectiva ilustração. Pronto, esta, se quiser, eu esta já agora peço para ler.
Os habitantes dos Campos da Madeira são, em regra, de constituição vigorosa e suportam sem se ressentir as maiores fadigas. O temperamento sanguíneo é vulgar entre eles, ao passo que na cidade predomina o temperamento bilio-sanguíneo, com um misto mais ou menos pronunciado, umas vezes de linfático, outras de nervoso. Agora, esta parte final é que eu gosto muito. Os grandes roubos e assassínios, diz o Dr. Barral, são raros na Madeira. A mendicidade estudada, organizada, imoral e caluniadora das grandes cidades ainda ali não existe. E um grande número de habitantes da ilha não chega a ter uma ideia dos extraordinários crimes que se cometem hoje na Europa em plena civilização. Pronto. Esta também gosto muito porque era em 1700 e não sei o que, arribou à Madeira um barco vindo de Marrocos em que vinha o emir não sei quantos e a mulher e 14 concubinas e não sei o quê, e acaba assim. Eram cerca de 200 pessoas que vinham todas imensamente incomodadas. Isto também era outro episódio qualquer de uns jesuítas que foram levados fora. Isto era também alguém que dizia que os pescadores da Madeira tinham uma vida folgadíssima e que viviam acima dos seus rendimentos. E esta para mim também é ótima, é deliciosa, não sei. Querem que eu lhes leia esta? Esta é muito bonita. Já agora. O Sr. João Gouveia nasceu nesta cidade a 8 de fevereiro de 1880 e é filho do coronel José Maria de Gouveia e de Dona Elisa Camacho de Gouveia. Cedo amanheceu nele o estro poético, mas cedo também deixou de cultivar a poesia. Desconhecemos os motivos que o levaram a abandonar a carreira das letras, que tão auspiciosamente tinha encetado. Publicou os volumes Breviário, Atlante e não sei o quê, de 1903. Parece que João Gouveia fechou a sua alma à inspiração das musas para melhor se entregar aos estudos da mecânica e, de modo especial, à construção do aeroplano de que foi o inventor. Os jornais ocuparam-se largamente e com as maiores elogios deste invento, mas parece que surgiram graves e insuperáveis dificuldades para a sua construção. Há muitos anos que João Gouveia vive em Lisboa, tendo aplicado ultimamente a sua atenção à construção de um aparelho avícola que despertou grande interesse em todos os que se consagram à criação artificial de galinhas. Pronto. Um senhor inglês que chegou lá com não sei quantos 14 cronómetros, não sei mais, não diz mais do que isto. E pronto, e à despedida, quer dizer, fiz um cartaz, isto foi exposto, e pronto, e fiz um cartaz e nós também nos despedimos e viemos embora da Madeira. Pronto. Pronto. Diga Sim, Lourdes. umas palmas para a porta 33. Absolutamente. Ninguém estava aqui. Eu não sei se alguém quer depor, dar testemunho, ou fazer comentário, ou colocar alguma questão. Se for esse o caso, acho que é chegada à altura. Eu, para já agora, para ser franco, nunca me passou para a cabeça que ao fim destes anos todos houvesse quem achasse piada a estas coisas. Tá bom. A criancinha era filha do Dr. Marcelo e da Mílvia. E hoje é uma senhora respeitável. Ilustradora e faz histórias aos quadradinhos. Quem era aquele rapaz? Ouve. Ouviram? Sim. Quem era aquele rapaz que está no Este rapazinho. início, ao lado do carro, quando o conhecem? Era um Estava rapaz- por lá. Figurante. Aquilo está tão bem posto ali que eu pensei que, se calhar... Vou contar em silêncio até 3. Se quando eu chegar a 3, mais ninguém acusar o toque,
Damos por encerrada a Ah, ação. está ali. Está ali, está. Nada como exercer alguma chantagem. Viva, boa noite. Eu vou-me afastar do filme, se não se importam, e a pergunta é diretamente para a Lourdes. Eu não sei se a Lourdes tem consciência que é assim a nossa grande pioneira em Portugal da área dos livros e dos artistas, não é? Que começaram a fazer livros a partir dos anos 50. Gostava só que falasse um bocadinho de porque é que acha que nos anos 50, não é? E depois com os KWY aderiu tanto ao formato livre no seu trabalho e gostava que falasse um bocadinho dessa experiência, assim, do máximo de tempo que for possível entre os anos 50 e até os últimos livros que fez. Sobre quê? Os livros. Sobre os livros. Os seus Sim, livros. porque o seu interesse tão evidente nos anos 60 com o KWY É das primeiras coisas que a gente pega quando é pequeno, não é? Um lápis, uma pedra, um livro e os livros. Não havia livros de arte nenhuns. Querendo ver algum... Íamos à livraria americana e aos consulados, às embaixadas. É que as bibliotecas das embaixadas para ver. E havia algumas livrarias que tinham livros de arte, assim, do Klee e assim. Mas não havia... Não, quem tinha a mania de fazer livros era o René. E ele fez muitos livros e depois pegou-me essa. E depois ele deixou de fazer livros. Depois já não fez mais. Porque ele gostava muito de imprimir e de ter vários exemplares. E era com stencil. Ainda a serigrafia. Começámos a fazer serigrafia, mas era o ecrã, não era nylon, assim, era um organdi. E depois o traço ficava às escadinhas. As primeiras serigrafias que se fez. E ele sempre foi muito entusiasta por fazer coisas assim. Bem, o que vi, a revista que fizemos, o KWY, foi impresso sempre à mão, mas aí já a serigrafia era outra, já passados muitos anos e assim. Mas foi ele que foi o entusiasta por essa reprodução. E os livros. Depois havia sempre restos de papel, restos de coisas, depois fazia-se livros, assim. Não, mas nos anos 60 a Lourdes fez livros com plexiglass. Isso já foi em Paris, depois era conforme o livro, conforme o que eu estava a fazer. Quando comecei com o plexiglass, fiz livros em plexiglass, gravado à mão. E outro que se vê à transparência, mas isso vai-se ver qualquer dia. Vai-se ver qualquer dia. E o bordar, mas para mim é o livro que eu gosto mais, mas também se vai ver. É um livro que eu bordei quando estava a bordar os lençóis. Talvez porque não havia muitos livros, e fizesse livros, não sei. É assim, podes fazer postagens, assim, entre fazer uma pintura ou assim, uma coisinha pequenina, pode-se fazer à noite. Eu acho que o que a gente vê agora aqui, nisto que estamos a ver agora, a grande diferença que existe daquela época para agora é que agora tudo tem que ser rentável, tudo tem que dar dinheiro. E naquela altura não, a gente não pensava em nada disso. Nós fazíamos pelo gosto de fazer, aproveitando os restos que havia e aproveitando a imaginação de todos. Convivíamos, éramos alegres e fazíamos isso. Hoje não. Hoje qualquer porcaria tem que ser rentável. Maria Lira. E é isso que é o grande mal. Muito mais livre, muito mais livre. Éramos todos muito mais melhores. Muito mais, absolutamente. O rentável até me arrepia. Mas é que é. A Lira suspeita porque é madeirense também. Não. Nunca teria feito nada se pensasse nisso. Nunca teria feito nada. E o teatro? Como? Pois. Não, Bom, realmente... eu como... Posso? Eu estou absolutamente, ou melhor, fiquei absolutamente deliciada a ver isto, porque sou madeirense. De modo reconheci estes sítios todos. Sim, enfim, é vim de lá. Quando vocês começaram, portanto, vim de lá no início de 70, portanto, não tive a oportunidade
sequer de ter conhecimento. Tive há pouco tempo pela Cecília, que é minha prima, com muita honra, e fiquei absolutamente deliciada com isto. Acho que vocês fizeram coisas fantásticas na altura, isto era realmente um divertimento mesmo. E foi muito bonito. Enfim, levou algum tempo até que fosse possível ver, mas ainda bem que vimos. Acho que isto era digno de ser visto mesmo. Ainda bem, muito obrigada. Muito obrigada a todos também. Deixamos as pessoas irem embora com todos. Eu faço um comentário. Se alguém tiver mais alguma questão ou algum comentário, força. Mas eu depois gostava de fazer não sei se é um remate ou um intermédio. Eu queria fazer duas perguntas. Uma delas é se este clima jubilatório que de alguma forma aqui se vê, se tem a ver, mesmo que inconscientemente, uma relação causa e efeito com o facto de uma determinada criatura ter caído da cadeira um ano antes. A outra, dado que o René e a Lourdes viviam em Paris, 2 anos antes o Chris Marker tinha feito o L'Âge T, que era uma história também assim com fotografias, é evidente muito mais com uma seriedade, não era uma sátira, era uma história séria. Se tinha havido alguma ideia de replicar de alguma maneira aquilo que o Chris Marker tinha feito com o L'Âge T. Falou no Chris Marker. Sim, o Chris Marker já tínhamos visto aqui quando estava nas Belas Artes, porque era o Canadá, acho que era a Embaixada do Canadá que tinha um filme de animação do Chris Marker. E organizou-se foi o René e foi o Lopes Alves e o Sebastião Fonseca conseguiam ter filmes das embaixadas e emprestavam e fazia-se umas sessões. Porque as Belas Artes... Ninguém imagina. Mas alguém tinha visto o L'Âge T do Chris Marker antes de se porem a fazer O Amor Purifica? Não sei, mas vimos muitas outras coisas. Se não vimos isso, não tenho a certeza. Pois, nós chegámos a Paris em 58. Pois, sabemos. Pois, isso está tudo aqui, é tudo ligado, não se pode separar as coisas. Em relação... Não inventei o lápis, não inventei nada. Em relação a uma certa liberdade política, é verdade que o aparecimento do comércio de Funchal, que foi assim tomado por 2 jovens e que despertou muito interesse pelo país todo, por conseguir escapar um bocado à censura e tal, pronto, também ajudou. Mas ajudou ao clima geral que se vivia na altura, realmente um bocadinho. Depois acabou por toda a gente vir para o continente, o Vicente e o outro moço, que já agora me lembro o nome, que eram os 2 diretores do Comércio de Funchal, mas o Comércio de Funchal realmente conseguiu um estatuto de uma certa liberdade que nos fez respirar um bocadinho melhor. Era o Barroso, José Manuel Barroso. José Manuel Barroso, exato. Mais alguém? Mais 2. Posso? Olá, boa noite. Boa tarde. Eu, como a Ana João, vou-me afastar também do filme, mas também vou ao filme. A minha pergunta é especificamente para a Lourdes. Eu acho que neste filme conseguimos ter uma sensação enorme de como nós sentimos o tempo hoje de uma maneira totalmente diferente. A propósito do comentário ali em baixo, hoje há uma sensação de que estamos sempre a perder tempo. Mesmo que estejamos a fazer seja o que for, ou que não estejamos a fazer nada, estamos sempre a perder tempo. Acho que por essa questão mesmo de o tempo converteu-se em dinheiro. Isso é estranho. Eu queria perguntar à Lourdes se ela acha que é possível recuperar o tempo do tempo. É preciso não pensar no tempo, não há tempo. Para que é que se pensa no tempo? Ou para que é que se pensa na solidão? Para que é que se pensa em felicidade? É tudo coisas inventadas.
A primavera não está pensando no tempo para acabar. Não é? E depois fica-se atacados com estas coisas. Sendo uma brincadeira, porquê é que guardaste os vestidos, a pulseira, todos os adereços do filme? Foi uma brincadeira. Porquê guardar tudo? Será que se pode fazer uma diferença entre o sério e a brincadeira? Há alguma fronteira entre brincadeira e seriedade? Tudo é importante. Não há menos nem mais. Tudo é importante. Tudo. E a prova era que ela está aqui. E que eu a guardei. Não guardei um fósforo, havia tantos fósforos. Não, é importante as coisas mais... E sem essas coisas pequenas, não há as coisas grandes e não há... É tudo uma coisa só. Isto, assim... De qualquer forma, aqueles adereços não foram adquiridos para serem usados no filme. Não. Na passagem por Marrocos foram adquiridos e depois foram usados no filme, vieram a propósito. Isto não foi de Marrocos. Mas este aparece sábado. Sábado é que aparece. Não me lembrei, hoje não me lembrei. Mas não é assim. Como é que se pode separar assim? Mais alguém? Pois, as coisas importantes. Sim, hoje foi importante. Aqui, ou passámos a filme e conseguimos. Pois, assim deste tamanho e só com um aparelho. Mas houve tantas outras coisas que passaram, às vezes, muitas desapercebidas, mas que foram muito importantes também. E se não houvesse essas coisas todas, isto não estava aqui. Coisas muito pequeninas, minúsculas, e coisas também maiores, mas não... Tudo. E a vontade de todos. E o olhar de todos. O olhar também está aqui. O olhar não se vai embora. Eu gostava de fazer um pequenino comentário que vem um bocadinho na sequência de dois comentários justamente sobre a distância que nos separa, a diferença, não é? Que nos separa daqueles tempos e de uma certa maneira de estar e de uma certa maneira de ser que percorre este trabalho e também o Trotuário Azul. Para mim, que trabalho como profissional nesta área da arte contemporânea, a coisa mais tocante nestes dois trabalhos é vê-los como obras de arte, e não é por vício profissional. Imagino que muita gente que não tenha a infelicidade de trabalhar profissionalmente nesta área também as vê estas obras como obras de arte. E, no entanto, é muito claro, quando começamos a ver uma ou a outra, ou ambas, que elas não foram feitas com este espírito viciado, que hoje parece tomar conta de tudo. Vamos fazer arte. Ou seja, isto é feito com um desprendimento que está nos antípodas de uma atitude instrumental, que hoje domina a produção das coisas ditas desinteressadas, que são as obras de arte. E acho isso muito tocante, ver esta obra, as duas, e sentir essa diferença de atitude. Nessa medida, para mim, o encontro com o Amor que Purifica e com o Trotuário Azul foi uma pequena experiência de desintoxicação. Era esse o comentário que eu queria fazer. Bom, olha, já fizemos Obrigada, qualquer já. coisa. Obrigada. Muito obrigado por terem vindo.